Oi, gente! Aqui é a Zingria. Para quem não me conhece profissionalmente, eu sou fisioterapeuta do trabalho e também sou mestre em saúde ocupacional pela Faculdade de Medicina Portugal. E hoje, gente, eu vim falar com vocês de um vídeo muito especial, que hoje é o aniversário da fisioterapia no Brasil, 13 de outubro. E hoje eu quero trazer para vocês um pouco dos bastidores, da história e dos segredos da fisioterapia do trabalho. Então assista esse vídeo até o final, porque ele está simplesmente sensacional. E se você já gostou dessa ideia, deixa seu curtir aqui no vídeo para que a gente comece com força total. Então, a fisioterapia do trabalho em si, ela coincide muito com toda a minha vida profissional. E hoje eu vou estar contando segredos. E na verdade foi tão gostoso fazer esse vídeo, por quê? Porque eu pude relembrar várias situações e trouxe para vocês aqui fotos, momentos, realmente são os bastidores da fisioterapia do trabalho no Brasil. Só para que vocês entendam um pouco, falando da fisioterapia propriamente dita, eu quero começar contextualizando. Bom, é interessante vocês entenderem que a fisioterapia no mundo, ela existe desde que existe a humanidade. Porque desde o momento que o homem ele utilizava de recursos físicos para poder, de alguma forma, tratar suas enfermidades, ele já estava usando os princípios que regem a fisioterapia. No Brasil, a fisioterapia ela vai ser realmente regulamentada com o Decreto-Lei 938 de 1879, em que nesse decreto é declarado que o curso de fisioterapia é considerado como nível superior e assim nós ganhamos então toda uma regulamentação que reveste a fisioterapia. E a fisioterapia de lá para cá vem evoluindo cada vez mais. E hoje eu vim falar um pouquinho de uma das especialidades da fisioterapia, que é a fisioterapia nas empresas, que está realmente ligada à minha área de atuação e que percorre toda a minha história profissional, e eu venho contar hoje detalhes muito interessantes para vocês. Bom, só para começar assim um pouquinho antes da minha história, a fisioterapia do trabalho já existia. Na verdade, nós temos relatos que em 1879, aconteceu a industrialização do Brasil. E com a industrialização do Brasil, vários acidentes do trabalho começaram a acontecer. Ainda enquanto práticos, os fisioterapeutas foram requisitados para, de alguma forma, tratar essas enfermidades relacionadas ao trabalho. Mas em 1968, o Centro de Reabilitação Profissional, existente no Rio de Janeiro, ele ganhou uma premiação internacional dos Estados Unidos como um dos grandes centros que atendem à saúde do trabalhador. E a partir daí nós vamos ver então um crescimento muito grande da fisioterapia nas empresas. Principalmente isso vai permear por aí, por volta da década de 80 e 90, quando começa então o boom de adoecimento a respeito das LER-DORT. LER, lesões por esforços repetitivos, e DORT, distúrbios osteomioarticulares relacionados ao trabalho. E que começa a minha história junto com a fisioterapia. Na verdade, eu ingressei no curso de fisioterapia na Universidade Estadual de Goiás em 1997. E ainda enquanto graduanda, até para custear a minha vida estudantil, eu comecei a trabalhar, fora, nada a ver ainda com a fisioterapia. E dentro desse trabalho, eu comecei a sentir dores nas mãos. E aí desenvolvi na época uma tendinite de extensores, de punhos e dedos. E naquele processo, aquilo ali me despertou para algo que estava acontecendo, que era o adoecimento advindo do uso do microcomputador. Naquela época, década de 80 e 90, o adoecimento ele realmente foi de números enormes. Houve realmente um grande número de pessoas que estavam acometidas pelas famosas LER-DORT. E dentro daquele contexto eu comecei a estudar e tive a oportunidade de fazer um estágio com duas fisioterapeutas bastante renomadas no meio. Elas eram do Rio de Janeiro, que é a Anivalda Marques do Nascimento e a Roberta Chances Moraes. Eu trouxe aqui para vocês que na época, eu tive a oportunidade de fazer esse estágio com elas
E olha, elas são, né, as autoras desse livro, que é o Fisioterapia nas Empresas. Um livro muito interessante para quem está começando a estudar. E eu acho bonito porque, toda assim orgulhosa, na época eu tenho até aqui comigo o autógrafo delas, aqui, não sei se dá para vocês verem. Então foi muito especial esse começo meu, enquanto graduanda, mas já tendo a oportunidade de conhecer um trabalho tão grande, porque elas atendiam o BNDES, a Caixa Econômica Federal e a Petrobras no Rio de Janeiro. Aqui eu trouxe algumas fotinhas para que vocês possam ver. Aqui sou eu com elas, aqui a gente estava dentro do ambulatório de fisioterapia que existe na Petrobras, né, naquela época, e aqui a gente já atendendo todos os trabalhadores lá da Petrobras junto aos postos de trabalho. Então, dentro dessa perspectiva e desse momento, eu aprendi muita coisa, aprendi demais, tive muito conhecimento sobre esse novo momento da fisioterapia dentro das empresas e eu trouxe essas ideias inovadoras aqui para o nosso estado, que é o estado de Goiás. E ainda enquanto acadêmica, eu comecei a desenvolver meu trabalho de conclusão de curso e tive a oportunidade de fazer a minha pesquisa no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. E aquele trabalho, ele foi muito bonito e eu trouxe até para vocês aqui um pouquinho para vocês verem. A gente saiu em vários jornais da época, o próprio tribunal tem o seu jornal. E aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu já comecei a atuar aqui, olha só, aqui no jornalzinho do TRT. Qualidade de vida na Semana da Saúde, olha, ver se vocês conseguem ver. Então, foi o meu trabalho. Olha aqui, gente, meu cabelo. Olha o tamanho do cabelo. Pois é, foi meu primeiro trabalho, realmente, né, assim, como fisioterapia, ainda enquanto estagiária do TRT. Aqui eu trouxe outro jornal. Naquele ali a gente estava fazendo mais os exercícios laborais. Aqui já falando um pouquinho mais sobre ergonomia, sobre dores nas costas. Até aqui fala, laudo ergonômico é usado para prevenir doenças. Então foi a minha primeira atuação e eu pude, né, desenvolver essas ideias no Tribunal Regional do Trabalho e eu fiz meu trabalho de conclusão de curso que chamou a atuação da fisioterapia nas empresas. E a partir de lá eu formei em 2002 e assim eu pude então me tornar fisioterapeuta. Eu trouxe para vocês verem aqui, gente, meu convite de formatura. Olha só, fisioterapia 2002. Muito tempo, né? E achei momentos aqui dentro desse, vendo assim, né, toda essa minha história, achei momentos muito interessantes. E olha só, tinha um texto aqui que eu achei bonito, vou ler para vocês. Mãos velozes sobre o teclado. Passos apressados nas ruas das grandes cidades. Elas são eretas, às vezes mais para a direita, às vezes mais para a esquerda. Algumas vezes formam um arco, podem estar tristes, preocupadas e felizes. Mas a mente que as guia não percebe, logo se rebelam. SOS. A dor vem aí. Daí não adianta. A mente é obrigada a render-se ao chamado do seu corpo. Uma coluna aflita pedindo atenção, mãos clamando por descanso. Nosso trabalho consiste em aliviar a dor, reeducar a postura, reorientar hábitos no trabalho e na atividade física, promover um encontro entre o corpo, a mente, que torna essas pessoas e essas vidas mais produtivas e confortáveis. Achei lindo porque esse texto, hoje eu continuo falando ele, né? Isso aqui é o texto do meu convite de formatura em 2002. E aqui eu trouxe alguns momentos bem interessantes, uma foto aqui com a minha turma, um beijo para todos. Olha só, gente, olha que lindos. A minha turma, um pedaço dela. Aqui ao final tem até a turma inteira, que é a minha turma de fisioterapia. Olha que lindos. A turma inteira. Foram momentos muito especiais, né, da gente fazendo a história da fisioterapia. E achei bonito esse final desse texto aqui também. Este é o início de uma nova etapa em nossas vidas. Agora, cada um de nós seguirá um novo caminho, com a lembrança do que fomos e a esperança de sermos mais, de podermos mostrar que valeu a pena todos os anos de luta e sonhos.
E aí, né, continua aqui o texto é lindo. Uma nostalgia, né, ver o nosso convite de formatura, mas aí eu queria só demonstrar mesmo como que a fisioterapia ela foi crescendo desse processo. Bom, em 2002, na fisioterapia do trabalho, junto com a época que eu formei, várias transformações foram acontecendo. O primeiro foi que, dentro, né, próximo a essa data, em 1998, foi criada a ANAFIT, que é a Associação Nacional dos Fisioterapeutas do Trabalho, que buscou normatizar toda a atuação do fisioterapeuta nas empresas. Em 1998, mais para frente um pouquinho, em 2002, começa então a outra instituição muito importante para nós, que é a SOBRAFIT, que é a Sociedade Brasileira de Fisioterapia do Trabalho. A SOBRAFIT ela já busca estimular a pesquisa e começar a fazer o intercâmbio de todas essas informações entre as várias situações e várias regiões mesmo do Brasil e do mundo como um todo. Seria esse intercâmbio para agregar valor e pesquisa aos profissionais da fisioterapia do trabalho. Em 2002 vai acontecer o primeiro Fisiotrab, que é o Congresso Brasileiro de Fisioterapia do Trabalho. Também em 2002 a gente viu que aconteceu a formação da segunda turma do Colégio Brasileiro de Estudos Sistêmicos, CBS, trazendo aí a especialidade na especialidade, né, fisioterapia do trabalho, coordenado pela professora e fisioterapeuta Lucimara Baú. E em 2002 eu comecei a pós-graduação também, né, no Colégio Brasileiro de Estudos Sistêmicos, e foi muito interessante porque eu pude conviver com profissionais renomados da época. Realmente foi assim um momento muito importante na minha carreira pós-graduação. E eu trouxe aqui algumas fotos para vocês verem dessa época da pós. Aqui eu estou com a Lucimara Baú, uma grande fisioterapeuta que atua, vou mostrar aqui para vocês, na área, né, da fisioterapia do trabalho. Aqui eu com minha turma, gente, olha que legal. Todos fisioterapeutas estudando fisioterapia do trabalho. E aqui também é um xodó meu essa foto, porque é um dos grandes ergonomistas do Brasil e eu tive a oportunidade, né, de ter aula com ele, que é o Hudson de Araújo Couto. É um médico do trabalho e ele é simplesmente fantástico, né? Muitos dos livros que a gente estuda hoje em dia, até hoje em dia, é do Hudson de Araújo Couto. E nessa época que a gente, né, que eu vi, né, e fiz toda a minha pós-graduação, a física do trabalho ela também foi crescendo bastante no meio científico. E aí vai acontecer em 2003 o segundo Fisiotrab. E ele, né, é o Congresso Brasileiro de Fisioterapia do Trabalho. E é interessante, eu trouxe aqui para vocês que eu participei desses congressos. Olha só, gente, esse aqui é o catálogo, né, o banner do primeiro Fisiotrab. E tenho aqui também, né, o catálogo do segundo Fisiotrab. E fotos dessa época. Eu tive a oportunidade de apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, né, da graduação em fisioterapia no segundo Fisiotrab. Olha aqui eu apresentando a atuação do fisioterapeuta nas empresas. Olha que legal. E aqui eu já estava lá no Fisiotrab. Olha aqui eu com vários fisioterapeutas. A gente estava lá no segundo Fisiotrab. Aqui com a Lucimara Baú, que é a organizadora, né? Foi a organizadora do Fisiotrab, do primeiro e do segundo. Também como fisioterapeutas. Olha aqui, gente, lá no Fisiotrab. É muito emocionante ver essa história toda, é muita história, que é o famoso senta que lá vem história, né? Então, na verdade, esse processo todo da fisioterapia, eu fui vivenciando, né, essa evolução e esse crescimento. E aí, em 2003, eu comecei a lecionar na PUC e tive, então, a oportunidade de passar todas essas informações aí agora para os meus alunos. Em 2003 é uma data muito importante para nós fisioterapeutas do trabalho, porque saiu a resolução 259 do COFITO e essa resolução ela trazia todas as competências e normatizações dessas competências, atestando que o fisioterapeuta pode sim atuar nas empresas. Em 2006 vai acontecer o surgimento da ABRAFIT, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia do Trabalho, em que a ANAFIT e a SOBRAFIT se juntam para criar uma associação única,
que é a nossa associação que nos representa e representa a fisioterapia do trabalho no Brasil. Em 2008 vai acontecer a emissão de uma nova resolução, que é a 351 do COFITO, e essa resolução ela traz para o fisioterapeuta o título de especialista em fisioterapia do trabalho. Então, sim, nós somos especialistas. E em 2010 vai acontecer a resolução 381, que fala sobre tanto a elaboração quanto a emissão de atestados, pareceres e laudos periciais, nos dando essa autonomia e a possibilidade de termos essa competência. E em 2011 vai acontecer a emissão da resolução 403. Nessa resolução realmente disciplina o COFITO, ele disciplina quais são mesmo as competências do fisioterapeuta, da especialidade de fisioterapia do trabalho, e traz também outras providências. Então essas são as resoluções mais importantes que regulamentam a fisioterapia do trabalho no Brasil. E de lá para cá, muita história continuou acontecendo na minha vida profissional. Vou mostrar aqui umas fotos bem legais. Bom, essa turma aqui foi a minha primeira turma que eu dei aula na PUC. Foi os meus primeiros alunos que eu formei e que eu sou supervisora de estágio supervisionada em fisioterapia na área de saúde do trabalhador da PUC Goiás. Olha aqui, já fazendo, ensinando meus alunos a fazerem a avaliação ergonômica. Bem interessante, né? Para mim é bem nostálgico, é bem legal ver toda essa história. Perceber que a gente evoluiu, e cresceu junto com essa especialidade, com a fisioterapia no Brasil. Alguns momentos que eu também guardo com todo carinho foi meu livro que eu publiquei, Lerdort, Manual de Orientações Posturais. Um momento também que eu guardo com todo carinho foi quando foi a minha primeira premiação, que aqui é o Prêmio Goiano de Fisioterapia do Trabalho, o meu primeiro prêmio. Aqui eu tô já, com o meu troféu e meu certificado. Aqui com a minha mãe, que minha família sempre deu um apoio muito grande para todo o meu crescimento profissional. Aqui eu tenho também meu segundo prêmio, mas na verdade foi o terceiro prêmio goiano, o meu troféu, que é o meu segundo, momento. O segundo momento da fisioterapia muito importante, que eu ganhei o prêmio, que foi bem importante também na minha vida. Na verdade, foi o meu segundo prêmio, mas foi o terceiro evento da premiação. E agora, em 2019, que eu tive, eu falo que a minha dissertação de mestrado, que foi um momento muito especial em que eu concluí o meu mestrado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. E dentro desse contexto, mostrando esses bastidores e tudo que foi acontecendo, porque muitas vezes a gente vê a história nos livros ou em outras fontes e não sabe de tudo que acontece por trás. E eu achei importante mostrar um pouco dessa história e dizer que realmente foi uma história construída com muito esforço, com muita dedicação, como eu e tantos outros fisioterapeutas fizeram esse processo nas suas mais diversas áreas. Então hoje é um momento que eu quero parabenizar todos os profissionais da fisioterapia, de todas as áreas. Parabéns por essa linda profissão. E eu continuo nesse processo que realmente, se alguém me perguntasse, Zingre, o que é ser fisioterapeuta para você? Para mim, fisioterapia é transformar vidas. E o meu processo de transformação é fazer com que essas pessoas se tornem produtivas, saudáveis e felizes. E que cada vez mais elas possam construir uma vida com muita saúde e com muita qualidade. E aí, gente, eu vou finalizando aqui esse vídeo, dando um parabéns para todos os fisioterapeutas. Então, se você gostou, compartilhe, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo. Marque seus amigos para conhecerem um pouco da história da fisioterapia. Hoje nós estamos fazendo aniversário. E me diz aqui nos comentários se você é fisioterapeuta ou se você é graduando, em qual período que você se encontra. Ou se você não é fisioterapeuta, mas conta para mim uma experiência que você já teve com a fisioterapia. Eu vou gostar muito de saber. E é um pouquinho da minha história que eu compartilhei hoje com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e a gente se encontra por aí nas minhas redes sociais. Até mais!